Muito bom dia a todos, salve Maria. Como todos sabem, meu nome é Alex, eu estou coordenador do Ministério de Formação dentro do Grupo Sagrado Coração de Jesus e membro servo também do Ministério de Pregação. Qual que é o intuito deste vídeo, primeiramente? Né? Como coordenador do Ministério, é muito importante fomentar as formações, tanto espirituais quanto as intelectuais para nós servos. E quero deixar claro que estou gravando este vídeo, primeiramente, no YouTube, porque aqui pretende-se ser um vídeo privado para os servos. No caso, então, todos os servos, somente os servos terão acesso a essas aulas, a fim de que possa, como eu já disse anteriormente, crescer espiritualmente. E por que no YouTube? No caso, eu poderia estar propondo fazer o vídeo pelo WhatsApp, mas por ser uma rede social muito limitada, ela ficaria muito fragmentada. É que eu consigo, na íntegra, em média de 15, 20 minutos, a gente poder estar estudando durante uma vez por semana, né, um tema, né, relacionado ao nosso ministério, à nossa formação, tanto no âmbito da espiritual como doutrinário também, né, visa aí a questão intelectual. Então, por isso, desse vídeo estar realizando. Também quero deixar claro que isso não é um vídeo. Os vídeos aqui, ele não é obrigatório a todos os servos. Por que não é obrigatório? Porque nós já temos dentro e presencialmente as nossas atividades, as nossas funções, já teremos as formações presenciais que são obrigatórias, mas aqui não, se faz como uma forma daquele que não desempenhando a sua função ali na acolhida, na promoção humana, dentro do grupo ou fora do grupo, possa estar na sua casa, tendo um tempo, poder estar dedicando esses minutos uma vez na semana, para que possa estar aprendendo sempre um pouco mais, que a gente possa estar partilhando essa mensagem. Então, para que eu possa começar, né, a gente vai falar hoje de um tema muito importante, que é a missão do servo. Então, não podemos deixar de falar isso a fim de relembrar a primeira missão, a fim de fazer-nos recordar o porquê que nós somos servos. Então, vamos antes rezar a Deus, pedindo ao Espírito Santo esta graça, para que possamos melhor ouvir a sua palavra, melhor acolher aquilo que ele tem a nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caro servo, trataremos hoje, perdão, da missão nossa enquanto servo. Então não poderia deixar de perguntar para você, servo do grupo de oração, qual que é a tua missão? Como servos, talvez, você pode dizer, a minha missão é eu estar como intercessor todas as terças-feiras reunidos ali para rezar pelo núcleo, para rezar pelo grupo de oração, para que todas as pessoas se convertam, rezar pelo pregador, para que não seja ele quem fale, mas seja o próprio Espírito Santo que fale através dele. E é verdade, esta é a missão. Porém, esta não é a nossa primeira missão, ou até diria a mais importante das missões. Por que ela não é a nossa primeira missão? Porque se eu considerando-a como minha primeira missão, corro o risco de considerar que o fato de eu ser servo consiste somente em eu estar unicamente servindo naquele dia. Não, eu sou seu servo, a minha missão é só estar na quarta-feira no grupo de oração às 7 horas da noite. Minha missão é só estar no núcleo nas quinta-feiras. Minha missão é estar ali no ensaio à segunda, na intercessão às terças. Não. Nossa primeira missão é ser como Jesus. É ser como Jesus. É ser o outro Cristo. Em Filipenses, todo o material que eu peguei, conteúdo que está ali disponível no site da RCC, e vai dizer assim: não prevaleceu-se de sua condição divina, mas se despojou tomando a forma de servo. Veja, o próprio Cristo, ele se despojou-se da sua condição divina, despojou-se da sua realeza, despojou-se da sua glória, ele despojou-se da sua majestade para se rebaixar a nós e se tomar uma condição de servo, para nos servir. Então, da mesma forma, nós, servos, devemos nos despojarmos. Nós não somos divinos. Nós temos grandes coisas para nos despojarmos, mas devemos despojar-nos daquilo que temos. Ou seja, despojarmos de nós mesmos, despojarmos dos nossos egoísmos, despojarmos dos nossos interesses, despojarmos das nossas vontades, né? Despojarmos do nosso tempo. Né?
O tempo talvez que eu poderia estar empregando em fazer outras coisas, o tempo que eu poderia estar em casa assistindo um filme, o tempo que eu poderia estar em casa fazendo uma boa leitura, o tempo que eu poderia usar para estar fazendo uma faculdade, o tempo que eu poderia estar usar para poder conseguir um emprego melhor, que eu pudesse ter ganhos melhores financeiramente, eu vou estar usando todo esse tempo para estar servindo ao Senhor. Veja que graça é essa. O servo é aquele que despoja-se de seu tempo, despoja-se de si mesmo para servir a Cristo em favor dos homens. Este é o servo. Cristo despojou-se de sua realeza em favor de nós, homens, de mim e de você. E nós, como servos do grupo, devemos despojar-nos também de nós em favor daquela pessoa que vai ao grupo de oração, em favor daquela pessoa que está na rua e que não conheceu a Deus ainda. Este é o servo. Porém, como servo do grupo de oração, é necessário ter algumas disposições antes mesmo de ser servo. Mas você vai dizer, eu já sou servo. E é verdade, você já é servo. Senão você não estaria assistindo esse vídeo. Mas é importante a gente relembrar quais são as disposições para melhor servirmos a Deus. E a primeira coisa que eu devo ter em mente, que como servo, eu devo antes desejar devo ter, perdão, o desejo de ofertar-me a Deus. É o desejo de ofertar-se a Deus, o desejo de dar-se inteiramente ao Senhor, para que possa realmente as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. Mas, como disse, conforme a vontade de Deus, isso supõe que não basta somente o desejo de ofertar-se a Deus. É necessário o desejo de realizar a vontade de Deus. Porque se eu não tenho o desejo de realizar a vontade de Deus, o meu desejo de ofertar-se é somente para o desejo de ofertar para ser servo, para colocar um jalequinho, para ser visto. É o desejo de ofertar para rezar línguas. É o desejo de ofertar para ter dons de profecias. É o desejo de ofertar para ser coordenador do grupo. É o desejo de ofertar para poder viajar quando tem as viagens, quando tem os retiros, encontros de servo. Não. É o desejo de realizar expressamente a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todas as almas se salvem. E esse deve ser o nosso desejo. Que todas as almas se encontrem com Deus. Mas antes mesmo, meu irmão, de termos esse desejo, que ele só pode ser fruto da intimidade com Deus. Então é necessário o servo antes ser íntimo de Cristo, ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não formos íntimos de Deus, como podemos dar ao outro aquilo que não temos? A intimidade, cara servo, ela não se dá na experiência, na infusão do Espírito Santo. Nossa, Alex, o que você quer dizer com isso? Não, não. A infusão do Espírito Santo, ela tem como graça propor a você a conversão. É o Espírito Santo que move em você, nessa fusão, o desejo de mudança de vida. E você ali busca a conversão a partir daquele momento. Mas a intimidade com Deus, ela só se dá na perseverança da oração. É uma qualidade da oração perseverar. Então, servo, se você quer ser íntimo de Deus, persevere. Se você não é íntimo, se você não tem a perseverança na oração, eu sinto muito lhe dizer, você não é servo. Você não é servo, você não é íntimo de Deus. E como fruto da intimidade de Deus, o servo é aquele que, como um amigo, ele compreende as dores do seu amigo. E o fruto desta compreensão das dores de Cristo é a inconformidade com este mundo. O servo, então, é aquele que, estando, servindo no grupo de oração, vê o outro, vê aquele que não consegue conhecer Deus, vê aquele que não consegue se converter, e vendo, né, naquela pessoa a não mudança de vida, ele vê o próprio coração de Deus que dói, que sofre por aquela alma não conseguir se abrir à graça dele. Então, do mesmo modo, meu irmão, o servo é aquele que, ao compreender as dores de Cristo, quando ele vê aquela pessoa na rua, quando ele vê aquele jovem no grupo de oração, aquela pessoa que não consegue se abrir a ele reza, Deus, meu amigo, da mesma forma que o Senhor mudou a minha vida, muda a vida daquela pessoa. Da mesma modo que o Senhor converteu a minha vida, converte aquela pessoa. Né? Eu estou sofrendo também porque o Senhor sofre. O Senhor está sofrendo, meu coração dói porque o teu dói ao ver aquela pessoa no pecado, ao ver aquela pessoa sem a vossa graça, ao ver aquela pessoa na tristeza, ao ver aquela pessoa na depressão. Veja, é um coração semelhante ao de Cristo. Este é o servo, aquele que se conforma com este mundo que não mais ama Cristo, com esse mundo que odeia Cristo, com esse mundo que rejeita Cristo. O cara, irmão, o servo é aquele que sabe que o mundo rejeita Cristo, porque Cristo nos trouxe o caminho da cruz. E rejeitando o caminho da cruz, o mundo odeia Cristo por isso. Nós não. Nós, para mais assemelharmos a Cristo, abraçamos a cruz, porque nós compreendemos as dores da cruz. Nós compreendemos as dores de Cristo. E é esta a missão do servo. Né? E essa é a disposição que ele deve ter, primeiramente.
ser íntimo de Cristo. Somente sendo íntimo de Cristo é que nós podemos realizar a vontade de Deus. E como nós vamos realizar a vontade de Deus, é necessário saber que, sendo íntimo de Deus, nós vamos servir a todos, independente da sua raça, cor, do seu sexo. Independente se é amigo ou se é inimigo, se está longe ou está distante, nós vamos servir a todos. E embora nós vamos servir a todos, meus caros irmãos, Deus dá a cada um dons particulares para que possa melhor servir o outro. E é por isso que existe no grupo de oração os ministérios. Os ministérios são esses serviços, são dessas disposições a qual nós identificamos-nos a partir do nosso carisma que temos próprio, identificamos com esse ministério e usamos desse ministério para melhor servir o outro. Né? Por exemplo, você que canta, você que gosta de cantar, você gosta de tocar um violão, veja, o Senhor lhe dá um dom natural para cantar. E você poderia estar usando desse dom particular seu, ao invés de estar louvando ao Senhor, servo, você poderia estar cantando as músicas contra a castidade. Você poderia estar blasfemando contra o sacramento do matrimônio. Você poderia, ao invés de estar dizendo palavras de oração ao Senhor, pedindo, suplicando ao Senhor pela vida dos outros, você poderia estar usando essa sua língua para maldizer o outro, para fofocar ao outro. Não, mas você está usando desse dom particular que o Senhor lhe deu para pôr em serviço, em favor dos homens, de Deus em favor dos homens. Veja, esse dom particular que o Senhor Deus, você está usando esse serviço. E esse é o apostolado do servo. É o servo aquele que, sendo íntimo do Senhor, vê nos dons que ele lhe deu, vê o meio eficaz para a salvação do outro. Quantos de nós imaginamos pessoas no mundo que poderiam estar usando seus talentos, usando todos os seus dons, todas as suas vocações para servir ao Senhor, mas não estão fazendo outras coisas? Talvez a nós queiramos usar dos nossos talentos para fazer outras coisas. Mas nós entendemos que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então uso desse talento para o Senhor. E é isso que nós devemos ter claro. Veja, meus irmãos, mas não nos basta somente ter os dons particulares. Pois a primeira coisa que devo ter, saber, é que o Espírito Santo, ele infunde em nós as virtudes evangélicas para que possamos assumir com unção a nossa missão. Ou seja, não só nós servos, mas a todo cristão. Mas de modo particular nós, porque quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Veja, o Senhor no seu batismo, no meu batismo, ele infunde em nós as virtudes evangélicas. Isto é, a fé, a esperança e a caridade. E somente por esses dons é que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Então, sendo semelhantes a Cristo, nós vamos usar dos nossos dons particulares, dos ministérios a quais nós somos chamados, porque nós estaremos usando realmente com o mesmo amor com Cristo. Estaremos realmente usando para Cristo, com aquilo que Ele que deseja que nós usemos. Mas, como eu disse, que não nos é necessário somente essas virtudes, nesses dons naturais, é necessário, além de identificarmos com esse carisma, é necessário formarmos espiritualmente e intelectualmente. Você canta no Ministério de Música, não basta você cantar, é necessário você se formar para melhor cantar. É necessário você também fazer uma aula de música para melhor cantar a Deus. Há cantores mundâneos que cantam muito, têm uma potência na voz, cantam maravilhosamente, mas sua voz é usada em vão, porque ela é cantada mais para o demônio do que para o próprio Deus. E nós devemos usar-nos daquilo que Deus nos deu da melhor forma para o mundo. Isso não significa que você deve cantar e fazer o falsete lá em cima. Não. Mas cantar para Deus. Cantar de modo que as pessoas escutem Deus, escutem a voz de Deus. Possam ouvir como os próprios anjos cantando ao Senhor. E é isso que deve ser. Não trata-se do ministério de música, meu irmão. Isso é para todos os outros ministérios. Do ministério de jovem, do ministério de pregação, do ministério de promoção humana, do ministério de comunicação. Imagina o ministério de comunicação. Né? Imagina como uma imagem, você que faz parte da comunicação. Da mesma modo que eu olho para a imagem de Nossa Senhora e vejo ali a santificação daquela mulher, as graças que Deus me concede através dela. Veja você, no Ministério da Comunicação, quanto que pode proporcionar às pessoas do grupo de oração, a graça delas verem a transformação na sua vida. Talvez elas estiveram tristes no passado, como o nosso coordenador antes vai ser, deve dizer um exemplo esses dias. As pessoas, às vezes, antes de uma conversão, estavam tristes.
E quando elas foram no grupo, elas viram aquele vídeo delas no grupo, que a pessoa da promoção gravou, ela viu ela tão alegre, tão feliz, e ela depois percebeu, nossa, quanto eu estava feliz, o quanto que Deus agiu na minha vida ali. Veja, as graças acontecendo. Então você usa-se desses dons particulares para que as pessoas possam ter transformação na sua vida. Então, meu irmão, né, é esta a coisa primordial do ser servo, da nossa missão. Então, enquanto servo, eu sou outro Cristo. Enquanto outro Cristo, desejo realizar unicamente a vontade de Deus. E se eu desejo realizar a vontade de Deus é porque eu sou amigo de Cristo. E como amigo, Ele me dá todas as graças necessárias para melhor servir. Ele me insere num carisma, Ele me deu os dons naturais para que possa ser elevado a Deus sobrenaturalmente, pela fé, pela esperança, pela caridade, a fim de que eu busque unicamente salvar as almas dos meus irmãos. Então que possamos, né, encerrando este tema, que é muito importante, pedir a Deus, principalmente, que possamos fazer tudo com o amor de Deus. Tudo para Deus. Então, convido a você, servo, não sei em qual posição que você está, sentado, ou talvez você esteja fazendo uma outra atividade, ouvindo esta formação, mas que possamos pedir ao Espírito Santo a graça de fazermos tudo com amor. Senhor, eu lhe peço, neste momento, neste dia, que o Senhor possa infundir em nós, Espírito Santo de Deus, a força necessária para melhor vos servirmos. Às vezes, Senhor, nós enquanto servos estamos tristes, não estamos servindo-te com alegria, não estamos lhe oferecendo o melhor que temos. Talvez, Senhor, nós não sejamos tão íntimos, talvez falte a minha intimidade contigo, mas eu quero, a partir deste momento, nesta oração, ser íntimo teu. Eu quero dar, Senhor, ao outro o que eu tenho, e o que eu tenho é só vós. Eu quero dar-te ao outro, Senhor. Ser meu amigo, Pai. Senhor, talvez eu não consiga compreender os males do mundo, pois eu não estou conformado com este mundo, pois ainda não conformei a minha vontade com a tua vontade, mas eu como servo só quero realizar a minha vontade. Eu tenho sido egoísta como servo, mas eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, conforme a minha vontade a tua, que o meu tempo, Senhor, seja somente todo o seu tempo. Eu peço, Espírito Santo de Deus, pelos servos, por aqueles que estão no corpo de oração, mas sentem o seu ministério vazio, triste, vazio, fazem com muita irritabilidade, servem no seu ministério com desamor, com muito orgulho, com muito egoísmo, e não com a verdadeira caridade. Eu lhe peço ao Espírito Santo esta graça. Fazemos tudo com amor, Senhor. Renova, Senhor, esse primeiro amor, este primeiro encontro, para que possamos nos servir com alegria. O Senhor nos chamou, Senhor, porque o Senhor deseja que servimos. O Senhor deu os dons particulares a cada um de nós. O Senhor deu a uns o dom da intercessão. O Senhor deu a outro o dom da cura. O Senhor deu a outro o dom de cantar, o dom do louvar. O Senhor deu a outro o dom de pregar. O Senhor deu a outros os dons de ensinar. O Senhor deu os dons de servir, Senhor, as crianças como uma criança. E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que usa, Senhor, desde o ministério para que possamos servir unicamente a Ti. Espírito Santo, então transforma, Senhor, o nosso coração. Renova, Senhor, tudo aquilo que precisa ser renovado. Faça com que possamos vos amar mais. Aprender do teu coração que é manso e humilde, Senhor. Dá-nos força nesta tarde para não desanimarmos. Talvez, Espírito Santo, não temos condições de ir ao grupo. Talvez nos arrastamos para o grupo de oração, nos arrastamos para a intercessão, nos arrastamos, Senhor, a nos servir, mas eu lhe peço, Senhor, dai-nos as forças, dai-nos os meios, faça isso que não façamos a nossa vontade, mas unicamente a tua. Revive em nós, Senhor, revive em nós os talentos, as graças. Eu lhe peço também de modo particular, Senhor, a Mãe da Virgem Maria, para ela o maior modelo de servidão, que possamos servir no silêncio, para que não seja nós que aparecemos, mas seja a vós, Maria, que apareça. Muito obrigado, Senhor, pela vossa ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Servo, eu agradeço a você por ter ficado deste momento, por não se estender o tempo devido à nossa introdução, mas que você possa rezar a Deus e ser grato no dia de hoje, por você ser servo. Então fique em paz e salve Maria e lhe aguardo para o próximo encontro. Até.